Vamos para Isaías 3, 10 e 11, para nós não nos esquecermos do nosso texto do ano. E nós devemos ter esse texto, o nosso texto do ano, ele sempre diante dos nossos olhos. Isso é tão importante, aquilo que nós colocamos diante de nós, é o que vai ficando marcado e gravado dentro de nós. Nós nos abastecemos pelo que vemos, pelo que ouvimos. A nossa mente, ela é abastecida pelo que a gente vê e pelo que a gente ouve. Tanto que a própria fé, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a pregação de Cristo. E em Deuteronômio 6, diz que nós temos que ter a palavra de Deus todos os dias nas nossas mãos, como frontais dos nossos olhos, e devemos falar dela ao deitar, ao levantar, sentado, andando pelo caminho. Então a palavra de Deus, ela tem que fazer parte da nossa vida. Pastor, isso é possível? É. Porque aquilo que é importante faz parte da tua vida. Exemplo, pegar o exemplo masculino. O futebol faz parte da vida em todo o tempo. As mulheres, não sei, moda, cozinha, não sei o que é que envolve mais as mulheres, mas tem alguma coisa na vida de todos nós aqui que nós conseguiríamos falar em todo o tempo, porque aquilo ocupa um lugar na nossa mente. E isso é o que o Senhor instrui na palavra, que nós venhamos a ter a palavra na nossa mente, no nosso coração, e que nós venhamos a compartilhar e falar da palavra em todo o tempo. No Salmo 119, versículo 97, diz o salmista: quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Ela é a minha meditação o dia inteiro. Davi, o rei Davi, o rei de uma nação, você acha que ele tinha uma vida sem compromisso ou com muitos compromissos? O que vocês acham? Poucos ou muitos? Muitos. E ele declara isso: ó, quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. O que ele está dizendo? Que a palavra de Deus fazia parte da vida dele. Era algo que ele amava, e aquilo que a gente ama, a gente dedica. Aquilo que nós amamos, nós dedicamos. A gente se dedica àquilo ao qual nós amamos. Então, a palavra que Deus tem nos dado para este ano, e ela é muito importante para nós nessa manhã, porque hoje é uma manhã, para aqueles que não estão situados, porque tem gente que parece que errou a festa, errou a casa, errou o caminho. Quer dizer, chega de qualquer jeito na igreja, não sabe o que está acontecendo. Mas o Senhor propôs no meu coração, e eu propus à igreja, de nós essa manhã renovarmos os nossos alvos. Foi algo que veio da parte de Deus, e nós então disponibilizamos as pessoas para que fizessem os seus alvos e os trouxessem hoje. Quantos trouxeram os seus alvos? Meu Deus. Bom, eu fiz o que Deus propôs, e agora você participa se quiser. E por que Deus propôs isso? Porque a maioria das pessoas já não lembra o que tinha como projeto para 2017. Esqueceu, passou, o tempo passou. Olha, as pessoas elas só pensam no ano melhor até janeiro, fevereiro, máximo no mês de março. Aí depois já volta tudo à mesmice. Então as pessoas até viram o ano desejosas de esse ano
ser indiferente e propõe a si mesmo um ano diferente. Porque aqui a gente ensina que nada muda se a gente não muda. A mudança que nós queremos, ela tem que vir de dentro de nós. E aí as pessoas, elas se inspiram no início do ano, mas chega um período que a pessoa já esqueceu o que propôs. Já esqueceu. E para a gente chegar ou atingir um objetivo, a gente tem que ser meio obsessivo naquilo que a gente tem como projeto e como propósito de vida. Tem que ser meio obsessivo. Tem que ser meio determinado, porque o ser humano, na sua grande maioria, não é disciplinado. Você pode ter bons hábitos, mas isso não significa que você é disciplinado. Você é uma pessoa regrada em si mesma. Conheço pessoas e sei que as pessoas têm essa dificuldade. Então, queremos melhores resultados, mas o que nós estamos fazendo para alcançá-los? Por isso que entra ano, sai ano e a vida não muda. Deus não precisa de um ano para mudar a tua vida, mas Ele precisa da tua vida para mudar o teu ano. Amém? Ele precisa de uma mudança em nós para mudar o nosso ano. E não um ano para mudar a nossa vida. A mudança, gente, ela pode ser muito rápida, ela pode ser lenta. Depende. Depende da tua disposição. E o Senhor nos deu essa palavra, mais um ano, dizei aos justos que bem lhes... Olha que palavra já, que promessa já aqui. É para dizer. A Bíblia diz que a gente tem que ser pronto para e tardio para... Mas aqui está mandando, a orientação de Deus é dizer aos justos. Justos aos olhos de Deus. Avisa os justos que eles irão bem. Mas esse ir bem, ele está diretamente ligado à condição. A promessa é que vai ir bem. A condição é ser justo. E eu podia dizer que o texto-chave é: comerão o fruto das suas obras. Ou seja, depende de quem? De Deus? Ou depende de mim? Depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. E a palavra sempre vai ter a orientação para o positivo e para o negativo. Mas ai do ímpio. Ímpio não é o que não acredita em Deus. Mal lhe irá, pois se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Quer dizer, tanto para o bem quanto para o mal, cada um é fruto, cada um é o resultado das suas escolhas, decisões e atitudes. E esse justo, gente, ele não é uma pessoa espiritual apenas, que detém uma espiritualidade. Esse justo não é um religioso, porque o religioso é aquele que ele pensa que é. E tem muita gente que na vida é assim. Pensam que são, pensam que tem, pensam que pode. O religioso também ele é assim, ele pensa que é de Deus. Ele pensa que tem Deus e ele pensa que em Deus ele pode todas as coisas. Porque o religioso, a religiosidade, ela é o engano de ser e estar. A pessoa se engana, ela pensa que ela é e ela pensa que ela está. Mas de fato ela não é nem está. Ela simplesmente cumpre uma tradição. Até a gente costuma chamar de tradição religiosa. Porque a tradição
me leva a uma religiosidade. E esse tem sido o nosso tema já há alguns dias, ou algo que a gente tem falado muito, muito constantemente. Porque isso tem que ser uma luta pessoal de cada um de nós. E Deus tem me levado a ir mais profundo. Porque o cristianismo, ele é a superação. Ele vai além tanto da espiritualidade quanto da religiosidade. Por exemplo, e o que é a religião? A religião ou o religioso é aquela pessoa que, falando da pessoa agora, o religioso é aquela pessoa que ele vem na igreja para buscar a bênção. O cristão, ele vem para cada dia, aprendendo da palavra de Deus, buscar a ser bênção. O religioso, ele quer ajustar Deus à sua vida. O cristão, ele está buscando cada dia ajustar a sua vida a Deus. É totalmente diferente. O religioso, ele busca a Deus na esperança daquilo que Deus pode lhe dar. O cristão, ele busca a Deus na sua compreensão daquilo que Deus é. Ele busca a Deus por aquilo que Deus é. Não por aquilo que Deus tem ou que Deus pode. Então, e a religião, gente, ela propõe um conjunto de práticas que provém de um Deus. Eu já falei aqui sobre o mecanismo da religião. Como que a religião funciona. E isso aí você vai, se você pesquisar, porque eu li isso quando eu estava fazendo a minha faculdade de teologia, eu tive essa compreensão, porque a religião ela sempre vai trabalhar da seguinte maneira: no medo, na culpa e na ganância. Sempre. A religião ela propõe em qualquer lugar do mundo e qualquer religião. Ela propõe um Deus que ele é juiz e que na minha obediência à sua vontade, eu terei os resultados que eu desejo. Então, é sempre algo que primeiro parte de mim. Esse é o mecanismo. Eu faço o que esse Deus me pede, esse Deus me abençoa. Você pode ver que esse é o mecanismo de todas as religiões do mundo. E se alguma coisa ruim acontece, então eu não estou cumprindo bem a minha parte. E isso é tão forte que no retiro final de semana eu atendi uma pessoa e a pessoa ela se culpava demais. Demais. Ela dizia que tudo que acontecia na vida dela de ruim. Bom, a pessoa foi para o retiro nesse intuito. Eu preciso ir para o retiro porque o que está acontecendo na minha vida é punição. Deus está me punindo. E aí, graças a Deus, ela caiu na minha frente, na minha, poderia ser na frente de qualquer pastor ou pastora, e ela começou a falar, e ela com aquela culpa, carregando uma culpa, debaixo de um medo. E aí, o que eu vi nela? O mecanismo da religião. Um Deus punidor. Eu disse, olha, minha irmã,
eu não consigo ver Deus como tu vê. Não consigo. E eu posso pautar isso na história do filho pródigo, que fez tudo errado. Quando ele pede os bens ali na parábola do filho pródigo, os bens diz respeito à nossa vida. Ele pegou a vida que o pai tinha dado a ele, a herança, no caso é a nossa vida, e foi viver como ele quis. A nossa existência, ela prova a Deus. O sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz assim, que nós não sabemos como se forma os nossos ossos no ventre da nossa mãe. É interessante porque se a gente retroceder, nós estaríamos aqui sem a existência dos nossos pais, sim ou não? Sim ou não? Não. Tá, então alguém nasceu? Tem algo interessante que a ciência descobriu, porque tem um princípio, né? Quem veio primeiro, o ovo ou Foi a galinha. Mas a galinha vem da onde? Da onde? E o ovo? Meio Chaves, né? E a galinha? Do ovo, a gente não vai sair desse ciclo. Ou seja, gente, a gente pode até duvidar. Porque quando a gente está começando na fé, passa muitas dúvidas, a gente tem algumas crises de fé. Mas de fato é que alguém veio primeiro. E eu até posso pensar na teoria da evolução, do Big Bang, tudo bem, foi uma explosão, foi uma evolução, por mim tudo bem. A evolução continua sendo um milagre. E ninguém vem do nada. Existe uma origem, existe um princípio. E por isso que o primeiro livro da Bíblia se chama Gênesis, que quer dizer o princípio. É impossível, gente. O ateu, ele é um à toa. Porque ele diz que não crê, mas ele também não explica. Você já ouviu falar no agnóstico? Quem aqui já ouviu falar em agnóstico? O agnóstico ele é interessante. Porque apesar de ele não ter nenhuma religião, ele é espiritual. Porque ele entende que existe um ser superior. Ponto. Não que isso seja Deus. Para ele, não que seja o nosso Deus, mas existe um ser superior. Isso é um fato para o agnóstico. A gente podia dizer que o agnóstico, ele é um ateu na prática. Porque o ateu... Por quê? Porque o agnóstico, ele entende que há um ser superior acima das compreensões humanas. Existe uma espiritualidade no agnóstico? Sim. Porque em alguma coisa acima ele acredita. E aí eu entro também nesse conflito. Porque eu vinha falando, e quero consertar isso nessa manhã, eu vinha falando entre ser espiritual e religioso. Só que daí eu me pego, por exemplo, um espírita. Ele é espiritual? Sim ou não? Sim. Um budista, ele tem espiritualidade? Sim. E existe toda uma gama aí de pessoas que não são voltadas ao cristianismo, mas que têm a sua espiritualidade. Então, ser espiritual, ou ter alguma espiritualidade, até um agnóstico tem. O religioso é um grande engano. Ele acha que é, mas não é.
Então, o que sobra para nós, gente? O que sobra? O que é a verdade? O cristianismo é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, o que mais? A verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando aqui o texto diz, dizei aos justos que bem lhes irá, ele está falando, ele está trazendo essa concepção cristã, ou das práticas cristãs. Porque Jesus ele veio anular o ritual, porque a religião e até mesmo a espiritualidade, eles têm rituais. E todos os rituais estão voltados para esse mecanismo. De que se eu cumprir com o conjunto de regras do meu Deus, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Sempre baseado no medo. Gente, eu fiquei pensando, imagina essa pessoa que eu conversei lá no retiro, essa irmã, e eu sou um pastor religioso. E ela me conta a vida dela, o que está acontecendo na vida dela. E aí, eu olho para ela e digo assim, minha irmã, realmente, isso tudo que está acontecendo contigo, eu acho que tu tem que rever a tua vida. E quero dizer, isso pode ser só o início. Isso tudo pode piorar. Imagina o medo que essa pessoa ela teria de Deus. A culpa que ela teria de Deus, diante de Deus. E você pode ver que quando uma pessoa ela não é pega na culpa, ele é tranquilo. Não, eu sei que eu plantei e eu vou colher e isso faz parte da vida, enfim. Quando a pessoa não é pega na culpa, nem no medo de Deus, é pega na ganância. Se tu quiser ser abençoado, você tem que dar. Eu olhei eu não sei nem... Eu até tenho que ver, porque alguém me disse que se está no YouTube eu posso mostrar para todo mundo, correto? Então eu vou ver se eu acho algum vídeo. Deve ter. Eu não olhei nem direito, mas eu acho que o nome da igreja é Igreja Plenitude. Eu olhei em torno de 40 minutos um programa fazia tempo que eu não olhava. Mas muito tempo. Na verdade nem fui eu que olhei. O apóstolo estava olhando uma besteira qualquer na TV e eu sentei do lado e comecei a olhar também. O camarada, ele falou em torno de 40 minutos, igreja em pé, e aqui eu noto, posso estar errado, mas eu noto que aquela parte ali da oração, da meditação bíblica, da oração de igreja, a igreja, se o dirigente demorar, a igreja começa a ficar cansada. E pensa, tem mais 2 louvores ainda, misericórdia. O pastor não tem dó das nossas pernas. Mais ou menos assim. O que aconteceu? O cara estava ali falando, tirando dinheiro. Ele estava tentando tirar dinheiro, na verdade. Estava falando do voto de Daniel. Ou seja, uma oferta quantificada. Voto de Daniel. Que cada um que quisesse entrar nesse voto tinha que dar R$100. Não é uma opção, R$100. O que aconteceu? E aí a senhora, para subir no altar, sobe aqui, dá R$100 e desce lá. A igreja lotada. E foi pouca gente. Ele ficou nervoso. Aí ele chamou um profeta, isso era em São Paulo, chamou um profeta de Belém do Pará. O profeta pegou o microfone e disse assim, e eu não acredito no que eu estou falando, no que eu vi, mas não vou dizer que não pode acontecer, mas eu acho muita, é demais para
para a minha fé. Aí esse profeta ele pegou o microfone e eu quero chamar fulana aqui, um nome muito diferente. Nós não temos nenhum membro com aquele nome aqui em Portão. Eu quero chamar a fulana aqui, o profeta disse. Alguém que o nome é fulana. Ah, fulana entrou. Já veio chorando a senhora, né? Teu nome é tal? É tal. Deus me disse isso e isso da tua vida, é verdade? É verdade. Tu já tinha me visto? Eu disse não. E o teu nome é tal? Meu nome é tal. Então é o seguinte, eu quero então que tu pegue a tua carteira da OAB. Eu não te conheço, né? Não. Então pega a tua carteira da OAB e mostra aqui para a câmera o teu nome, para que toda a igreja veja que o teu nome é tal. Ou seja, ele não só adivinhou o nome, como também adivinhou a profissão. Ela pegou a carteira da OAB da bolsa e mostrou o nome dela. Tu pensa, vocês pensam, a igreja dele começou, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, levanta as mãos aí, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, dá glória... Não tinha louvor. E era um griteiro. Aí ele disse assim, tu aqui de óculos do primeiro banco, vem cá. Vem cá. O cara subiu. Primeira vez que tu vem, né? Mesmo profeta. Sim, é a primeira vez que eu venho. Tu tá passando tal situação. Tu não tem pro voto de Daniel, né? Não, não tem. Tu não tem 100 reais. Não, não tem nem 10 reais, pastor. Então tá. Mas tu queria fazer o voto de Daniel? Queria. Seguinte, cadê o teu amigo que te trouxe? Porque foi um amigo que te trouxe aqui hoje. Ah, daí o cara começou a chorar, o amigo. Cadê o teu amigo? Tá ali. O amigo já se apavorou. E é o seguinte, tu vai fazer o voto de Daniel. Quem é que tem 100 reais para dar pro irmão aqui? Pro irmão dá para a igreja. E aí eles pegaram um pano. O profeta pegou numa ponta, pediu para mais 3 pastores pegar nas outras 3 pontas. E aí agora sim, quem quisesse fazer o voto de Daniel, passava por ali, encostava no pano, sei lá o que fazia no pano. Bom, quem não tinha pediu emprestado para fazer o voto. Ele não usou um texto bíblico. Por mais de 40 minutos, ele só falou de dinheiro. Tudo vinculado ao dinheiro, ao resultado. Porque isso que está acontecendo na tua vida é porque isso. Tu não cumpre a tua obrigação, Deus não te abençoa. Isso é um mecanismo da religião. Sempre foi. Você faz para que, se Deus quiser, se seu Deus quiser, Ele te abençoe. Lá em Mateus capítulo 21, não, coloca primeiro Efésios 4:11, vamos embasar o texto, a mensagem. E Ele deu uns como, está vendo por que a gente tem um apóstolo? Outros como profetas, outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Ok, eu até passei a melhor definição disso aqui esses dias para o pessoal da escola de ministério. Quem é o evangelista? Vamos trabalhar com pedras, tá? É o que traz a pedra. O evangelista é aquele que traz a pessoa. O mestre, aquele que trabalha na pedra para deixar a pedra como ela tem que ser. O pastor, ele é aquele que senta a pedra no lugar dela. O apóstolo, ele é o que tem a visão, ele é o arquiteto. E o profeta é aquele que ele chega na obra e ele vê quando... Não, tem um projeto do apóstolo, mas o pastor ele não está sentando a pedra no lugar certo. De repente essa pedra naquela parede lá. O profeta ele mostra quando as coisas elas estão, de certa forma, fora do lugar. Então Deus deu esses dons, são chamados dons ministeriais. E existem os dons espirituais e os dons vocacionais. Todos nós temos dons vocacionais, nascemos com ele.
os vocacionais. Os espirituais depende da nossa busca em Deus. Porque daí está vinculado ao espiritual. E os ministeriais? Bom, aí não depende de quem quer, diz a palavra, mas depende daqueles a quem Deus usa de misericórdia. Se Deus for misericordioso e quiser levantar um como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Por isso que nós oramos por isso na oração pelas autoridades. Seguinte, por que Deus deu e dá esses ministérios a algumas pessoas? Tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Olha que legal, gente. O mecanismo da religião mostra a culpa. Você já viu o apóstolo Paulo falar aos perdidos, aos desviados, aos profanos, com vista ao aperfeiçoamento dos corruptos dentro da igreja? Não, com vista ao aperfeiçoamento dos... O apóstolo Paulo, ele olhava para a igreja, e essa é a diferença do cristianismo, que Deus ele não olha para nós como pecadores lutando para sermos santos. O Deus ele olha para nós como santos lutando contra o pecado. O processo do cristianismo ele é inverso. Porque pela cruz, pelo sangue derramado na cruz, nós fomos absolvidos da nossa culpa. Então Deus ele olha para nós como santos. E o apóstolo Paulo, sabendo de todos os problemas da igreja, e tinha problema que em algumas igrejas, como a gente diz, problemas cabeludos. Quer ver um exemplo? Filhos que queriam ter práticas, ter relações, se relacionar com os pais. Está na Bíblia, Novo Testamento. As igrejas tinham esse problema. E aí Paulo olha isso, porque isso para nós hoje seria uma abominação. Sim ou não? Seria o cúmulo esse tipo de relação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Interessante, que Deus me mostrou. Tem coisa que é do Espírito, gente. Não me critique. Eu estava passando lá em casa, Sky e tal, e passei por um filme que vocês devem conhecer. Se não conheceram, ouviram falar. Ele não é novo, mas ele foi reeditado. A Bela e a... Vocês não... Aí eu olhei a imagem, apareceu ali a coisinha. A fera não parece um animal demoníaco? Respondam para mim, porque eu não acho que eu sou espiritual. Mas eu olhei aquele negócio, me inquietou. E a relação no filme, eu não olhei, mas possivelmente não é ela tendo que ter relação com ele? Sim ou não? Deve ser isso. Aí eu olhei a censura, 10 anos. Aquilo ali estimula, inclusive, eu não me lembro agora como é que é o termo bíblico, tem um termo da relação sexual com animais, bestialidade, ou zoofilia, se eu não me engano. Também se enquadra nisso. Aquele filme estimula esse tipo de relação, este tipo de prática. Aí você vai defender a sua ideia porque, não, no final, se beijar o monstro, ele vira príncipe. Olha o chifre. O chifre não simboliza para nós, estou falando visualmente a nós. Se você imaginar a imagem que nos foi passada do diabo, ele tem ou não tem chifre, gente? Já parou para pensar? É uma falta de discernimento espiritual nas famílias absurda. Porque o mundo
impõe, a mídia impõe, e a gente aceita. E a gente apoia. E a gente até induz. Olha, aquilo me saltou nos olhos ontem assim, Deus me mostrou um quadro ali. Onde a igreja vive sinceramente enganada. Depois não sabe. Depois não sabe por que está acontecendo o que está acontecendo. A mídia está impondo as coisas. E não é de hoje. Não é de hoje. Então Deus levanta as pessoas com dons ministeriais com vista ao aperfeiçoamento da igreja, para a obra do ministério, para a construção do corpo de Cristo, que é a igreja. Até que cheguemos ao quê? A unidade da... Domingo passado pela manhã foi falado sobre unidade. E do pleno conhecimento. Nós conhecermos a Jesus de uma forma plena. E quando nós vamos conhecendo a Jesus, nós vamos crescendo, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem. Aqui não seria o homem, seria o ser humano feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos o quê? Meninos, crianças espirituais. Porque uma pessoa que é uma criança espiritual, ela é o quê? Inconstante. Tem muita gente que é pior que o meu filho. Que um dia ele diz, eu quero ir na escola, se a escola estiver interessante para ele. Outro dia ele diz, eu não quero ir na escola, não estou com vontade. Assim é as crianças espirituais. Hoje eu não quero ir na igreja. A minha semana não foi boa. Eu não estou legal. Olha, é os dois opostos. Ou não está legal. Brigou com o cachorro e daí não vem na igreja. Tem gente que é assim. Briga com o cônjuge e não vem na igreja. Não está bem na empresa, se incomodou com a vizinha. Qualquer coisa é motivo, não vou ir na igreja. É inconstância. Para que não mais sejamos como crianças, porque criança ela é inconstante, levados por todo o vento de doutrina. E quem tem doutrina, gente, é a religião. Que se eu cumpro com um conjunto de doutrinas vindas da parte de Deus, eu tenho a bênção. Pela fraudulência do homem e pela astúcia tendente à maquinação do erro. Falei o tipo de igreja que a gente tem no Brasil e que é as que mais crescem. Antes de tudo isso, o que nós temos que seguir? A verdade com amor. Crescendo em tudo naquele que é o Cristo. Eu tenho que crescer em Cristo. Do qual todo o corpo inteiro bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ele efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então a igreja ela foi estabelecida por Deus para esse crescimento espiritual, não para se tornar uma outra religião. O MBCV não é uma nova religião, ela é uma visão espiritual, uma visão de um trabalho cristão, uma visão cristã, não uma visão de igreja religiosa. E que busca nos levar a esse entendimento e essa compreensão. Então, quando que a gente vai crescer como cristãos? Quando nós entendermos ali o papel dos dons, entender o propósito para o qual Deus colocou cada um no corpo.
Coloca o 15 e o 16 junto, por favor. Quando eu deixo de ser um menino, que está no 14, inconstante, levado por todo o vento de doutrina. Eu acho interessante, gente, e quero trazer essa reflexão para nós. As pessoas, elas me criticam, reclamam de mim, mas é aquele princípio. Cada um só valoriza o que tem quando perde. Mas tudo bem, não estou dizendo que alguém vai me perder. Não é isso. Agora, eu acho interessante que as pessoas, elas se esquecem do que Deus fez há muito pouco tempo na vida delas, não na vida da igreja. E eu não sou contra você discordar de mim. Não tem problema. Você pode marcar um horário comigo, pode falar comigo. E trazer as suas diferenças. A questão é a seguinte. Você tem que ter base bíblica ou algo de Deus para daí a gente começar uma conversa. Porque o problema é esse, a maioria das pessoas não discorda biblicamente de mim. E quando discorda biblicamente, não tem uma outra base bíblica para colocar no lugar. Não tem. Na verdade, as pessoas que discordam e que reclamam são as pessoas que estão descontentes com a vida. O problema está nas pessoas, não em mim. Não na palavra, até porque a palavra é de Deus. E nem na visão. Sabe quando que essa visão, não a visão, mas quando que os trabalhos que a visão propõe, elas não cumprem com o propósito delas, quando as pessoas que as estão realizando não estão andando na direção de Deus. Quer dizer, o próprio problema da igreja são as pessoas. Não tem problema na visão e nem nos trabalhos. Tem problema porque a visão e os trabalhos são realizados por pessoas. E aí as pessoas criticam, mas não fazem nada para melhorar, para ajudar. E quer ver uma coisa que me provoca? É os gregos dentro da igreja. Por quê? Porque os gregos são aqueles que só dão ideias, mas não estão dispostos a fazer nada. Se eu fosse seguir as pessoas, ou o que as pessoas acham, meu chapéu, nós estaríamos muito aquém como igreja. Eu ainda acho que a gente está aquém, estamos devagar. Então, as pessoas não querem crescer, mas querem crescimento. Só que o seu crescimento está vinculado a você buscar crescer. E aqui diz o apóstolo Paulo a essa igreja: antes, seguindo a verdade em amor, façamos o quê? Cresçamos. Quando eu cresço, a minha vida também tem crescimento. Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, quando o corpo, quem é o corpo? Somos nós, as pessoas. Que as pessoas constituem o corpo de Cristo. Do qual o corpo inteiro bem ajustado, quando o corpo está ajustado à visão que Deus deu, ligado
pelo auxílio de todas as juntas. Quando nós estamos ligados, cada um auxiliando da maneira certa, segundo a justa operação ou cooperação de cada parte, o que acontece com todos nós? Efetua o seu crescimento para a edificação de quem? De si mesmo. Note, eu disse isso há um tempo atrás. Quando a igreja cresce, eu cresço individualmente. Quando eu busco o crescimento, eu também desfruto deste crescimento. Quando eu busco o crescimento, eu desfruto desse crescimento. Agora, quando eu não quero fazer parte do crescimento, eu também não posso esperar crescimento na minha vida. E isso não é um mecanismo de culpa. Isso é uma questão de princípios, gente. Princípio é princípio. Sabe o que é princípio para mim? É aquilo que não muda no Brasil ou no outro lado do mundo. Lá na Nova Zelândia. É aquilo que não muda nem no Oriente, nem no Ocidente. No outro extremo do mundo, não muda. Isso é princípio. E princípio não tem nada a ver com o mecanismo de culpa e de medo. Tem a ver com aquilo que funciona e aquilo que não funciona na vida. Por exemplo, as pessoas que praticam o mal, onde elas vão parar? Eu adoro, particularmente assim, eu adoro ouvir o Bolsonaro. Ai, como eu gosto de gente assim. Tem várias dele assim, maravilhosas, né? Questão do castrar os estupradores, né? Ah, tu acha justo? Pergunta para a estuprada. Pronto. Pergunta para ela. O que ela acha? Você sabe o que é eunuco? A Bíblia fala dos eunucos. Os eunucos, eles assistiam perto do rei. Os eunucos, eles eram castrados. Para que nem se eles quisessem, eles pudessem se relacionar, por exemplo, com a rainha. Eles assistiam junto do rei. Para assistir junto do rei tinha que ser eunuco. Não, olha, eles possivelmente não estupraram ninguém, mas já tinha que ser assim. E por que eu digo isso? Porque é a corrupção. Que nem o pessoal reclamando na cadeia, as cadeias estão apertadas. A gente está dormindo no chão. Aí perguntaram para eles, por que eles não pensaram antes de fazer o que fizeram? Pronto. Daí não está lá gente boa, ele falou, gente honesta, gente correta, não está lá. Está lá quem merece estar lá. Isso são princípios, quem pratica o mal lhe sobrevirá. Isso é princípio. É o mesmo princípio de quem gasta mais do que ganha deve. Quem gasta menos do que ganha tem. Amém? São princípios, gente, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. São princípios. Amém? Isso não é mecanismo para pôr medo. É princípio de vida. A Bíblia, ela não quer trazer medo nem culpa, mas a Bíblia diverte. A Bíblia, ela traz as coisas para a nossa advertência, mas para o nosso crescimento e para a edificação das nossas vidas. A igreja, ela foi estabelecida por Deus, assim como os dons ministeriais.
para que as pessoas não sejam mais como crianças, mas seguindo a verdade que aprendem na igreja, cresçam em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E que todos os que são parte do corpo de Cristo estejam bem ajustados, e cada um coopere de uma maneira justa, faça a sua parte, segundo a justa operação de cada parte. E quando eu trabalho no crescimento da igreja, eu sou edificado para a edificação de si mesmo em amor. Nós crescemos quando há esse crescimento cristão na nossa vida, não espiritual. Não apenas uma espiritualidade, a pessoa começa a ver coisas. E nem pelo mecanismo da religião, mas pelo modelo de Cristo. Porque cada um de nós deve ser um pequeno. A palavra cristão significa ser um pequeno Cristo. E quando eu cresço em Cristo, as demais áreas da minha vida também crescem. É notório, gente, quer ver uma pessoa que ela está crescendo materialmente. Está crescendo materialmente. Então, aonde você vê o fruto na vida dela. Você vê que a pessoa começa a vestir de uma maneira diferente. Ela, os filhos. Você vê que começa a frequentar lugares que antes não frequentava. Você vê na casa, você vê no carro, você vê na vida. Porque ela cresceu financeiramente. Algumas coisas começam a aparecer. Não é disso que eu quero falar. Só estou dando um exemplo para a gente visualizar, porque eu falo assim, você visualiza. Uma pessoa que está crescendo espiritualmente, o equilíbrio da vida dela muda. Não a vida financeira muda, a vida dela muda. Ela cresce aqui. Ela cresce aqui. Ela cresce diante de Deus. E aí os resultados na vida dela também começam a crescer e aparecer. Ela entende a igreja e a importância da igreja, valoriza a igreja. Ela entende qual é a participação dela, não a obrigação, a participação dela. Ela coopera, ela ajuda, ela entende a sua participação. E assim ela vai efetuando o seu crescimento. Ela vai edificando a si mesma, sendo corpo de Cristo, sendo a igreja. Amém? Então que nós venhamos a cada dia mais repensar se nós somos cristãos, estamos vivendo o cristianismo, o espiritualismo ou a religião. Num dos três você se enquadra. Qual deles? É a pergunta. O cristianismo, ele é a superação, tanto dessa parte espiritual, quanto da parte religiosa. Ele é a superação. Ele supera, ele está acima. Porque aquilo que como cristão nós fazemos não por medo, não por culpa, nem por ganância, mas porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele já demonstrou esse amor quando Jesus morreu por cada um de nós na cruz do Calvário. Quando nós entendemos o amor de Deus, nós entendemos o cristianismo. Não a religião, nem o espiritualismo. O cristianismo. O sistema muda. Eu não fiz nada. Romanos 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9, perdão. Pela graça sois salvos mediante a fé. E eu gosto muito da parte B que quebra esse modelo da religião. Porque na religião eu faço para que Deus faça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso
Não vem de nós. É o quê? É um presente de Deus. Não, a nossa salvação não vem das nossas obras. Para que ninguém se glorie, até aquela coisa, eu fiz para Deus, Deus fez por mim. E quem diz isso está dizendo para outras pessoas assim, se não está acontecendo na tua vida, é porque tu não está fazendo. Religião. Religião de novo. Porque está dizendo que é por obras. Não. Eu vou tentar definir a salvação para nós encerrar. O Senhor derrama graça, graça é um favor que eu não mereço. O Senhor, então, me dá esse presente que é a salvação. Isso não veio de mim, Deus me deu, não depende das minhas obras, eu não posso me gloriar por nada. Mas como eu fui salvo, eu fui alcançado pelo meu amor, pelo amor de Deus, agora eu fundamento a minha vida também em amor. Eu fui salvo por amor. Agora eu fundamento a minha vida terrena em amor, ok? Estão me entendendo? Eu vou encerrar com esse pensamento aqui. E quando eu construo a minha vida no amor, os resultados da minha vida começam a mudar. Não porque Deus começou a mudar a minha vida. É difícil, às vezes eu penso um monte, mas é difícil traduzir. Não porque Deus quis, mas porque eu comecei a entender os princípios de vida. Amém? Me entenderam? Deus me salva, eu entendo esse amor, e agora eu construo a minha vida em amor, para a edificação de si mesmo em amor. E agora eu construindo a minha vida em amor, neste princípio, não nessa regra religiosa, nesse princípio chamado amor, princípio chamado perdão, princípio chamado servir, eu agora conduzo a minha vida nestes pilares. E aí os resultados começam a mudar. Mas os resultados não começam a mudar porque eu estou fazendo algo para Deus. E aí Deus está me abençoando, porque eu volto daí para o mecanismo da religião. Não, eu entendi um amor manifesto por mim, e agora eu manifesto amor ao meu próximo. E esse amor ao próximo, ele é um princípio de vida, que funciona aqui ou em outro lugar do mundo, que funciona para o cristão, para o espírita e para o macumbeiro. Ele funciona. Porque é um princípio. E aí os resultados mudam. Mas muda por quê? Porque Deus está me abençoando. Não, porque eu estou sendo bênção nessa terra. Vocês compreenderam, gente? Amém ou não amém? E se não compreenderam, compre o CD e vai escutando. Vamos colocar de pé. Já a hora voa. Eu tenho dito a algumas pessoas em uma reunião ou outra, eu tenho princípio de autoridade. Eu tenho princípio de autoridade. Ou seja, eu respeito aquele que Deus colocou acima de mim. Porque toda a autoridade ela é constituída por Deus. Tenho princípio de autoridade. Mas não tenho nenhum tipo de medo do apóstolo. Tenho princípio de autoridade. Diferente. Mas ele não sabe de como eu conduzo a minha vida. Porque eu tenho que prestar conta de alguns resultados. Financeiro é relatório todos os meses, que eu sento e apresento.
e espiritual pelos batismos. Ou seja, ele não vem aqui e fica olhando o que tu está fazendo, o que tu está fazendo, o que tu está fazendo. O que eu quero dizer, eu não sirvo a ele, mas eu estou debaixo do princípio da autoridade dele. Eu não faço por ele. Até porque nem foi ele que me consolidou, nem foi ele que no início da minha conversão me acompanhou, não foi ele. Eu não faço por ele. Eu faço porque o Senhor, o amor de Deus me alcançou. Eu tenho essa concepção que Deus me amou primeiro. Eu sirvo a Deus porque a Bíblia diz assim, dificilmente alguém morreria por uma pessoa justa. Dificilmente alguém morreria por um justo. Aí eu olho para a minha vida, um injusto. E Jesus morreu por mim. Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Então, é essa concepção que eu tenho. Eu sirvo porque o Senhor me serviu primeiro. Eu ajudo porque o Senhor me ajudou primeiro. Eu amo porque Deus me amou primeiro. Esse é o mecanismo, essa é a forma que nós devemos fazer as coisas para Deus. Não por aquilo que Ele tem, mas por aquilo que Ele... E o mais legal de tudo isso é que sempre que nós fizemos as coisas por aquilo que Ele é, nós acabamos tendo o que Ele tem. Agora, quem busca a Deus pelo que Ele tem, não tem nem Deus, nem desfruta das suas promessas. Porque Deus não é burro, Deus não é bobo. Ele conhece o nosso coração. A Bíblia diz ainda, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele penetra. Para quê? Por que Ele esquadrinha e penetra? Para saber o que está dentro do nosso coração. Então nós temos que rever o nosso estilo de vida cristã. Coloque a mão no seu coração. Paizinho, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela maneira que o Senhor falou conosco nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela tem nos levado a um crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela tem alcançado os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o propósito do Senhor é nos fazer sair desse mecanismo religioso que nos leva à culpa, ao medo ou até à ganância, mas não nos leva para perto de Ti. Senhor, eu quero pedir perdão pela Tua igreja nessa manhã. Perdoa, Senhor, a nossa vida. Perdoa se muitas vezes estamos aqui pela culpa, pelo medo ou pelo desejo de ter melhores resultados. Tem misericórdia de cada um de nós. Lava-nos, Paizinho, no sangue do Cordeiro e nos ajuda, ó Espírito Santo, a crescermos como o corpo de Cristo, para que não mais sejamos como meninos inconstantes e que são levados, ó Deus, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e pela astúcia com que muitos líderes têm levado o Teu povo ao erro. Senhor, tem misericórdia da Tua igreja e que, ó Senhor, através do Teu Espírito, nós possamos compreender a grandeza do Teu amor para conosco. E que pela Tua salvação, sendo efetuada nas nossas vidas, nós possamos, ó Deus, caminhar em amor. Não por medo, por culpa, nem por ganância, mas porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Em nome de Jesus eu oro abençoando a Tua igreja e clamando a Ti, ó Espírito Santo, para que esteja nos levando e nos conduzindo a este crescimento. Eu abençoo a todos nessa manhã, Paizinho, em nome de Jesus. E peço a Ti, Pai, continua ministrando e falando essas verdades aos nossos corações e nos conduzindo a cada um individualmente a sermos e compreendermos o nosso papel como membros da Tua igreja nessa terra, como membros do corpo de Cristo nessa terra, e que cada um de nós possa contribuir para o nosso próprio crescimento, porque quando fazemos para Ti, Senhor, é nós que somos alcançados e agraciados.
Muito obrigado, Pai, por cada vida que o Senhor trouxe até aqui. E eu peço a Deus que à medida que cada um for se ajustando, eu peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor esteja derramando da Tua graça. Eu peço que essa semana seja uma semana muito especial, de muito crescimento, para aqueles que estão buscando crescer em Ti. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém.